Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. A comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, isto é, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova? Não é sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela a bradar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aqui a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela respondeu: vai tudo bem, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor encobriu e não me afastou. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma,
não vou te deixar, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não ressuscitou, não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Tomou seu filho e saiu. Vamos orar? Deus de amor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem condição de fazer o que a ciência não pode fazer, que é a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Ela está totalmente apta, autorizada por Deus, a discernir e detectar o que passa em nossa mente e em nosso coração. Por isso, Deus, apesar de sermos muitos, tanto aqui quanto na internet, que o Senhor use a tua palavra para falar ao nosso coração de forma individual, que o Senhor prescrute a nossa alma e faça com que aquilo que a tua palavra veio fazer nessa noite, ela jamais volte vazia, tirando alguma coisa ou deixando alguma coisa, que ela faça aquilo que apraza ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que ter a Bíblia na mão é um privilégio santo, sagrado, porque uma boa ciência, ela caminha junto com a Bíblia. Uma boa fé caminha junto com a ciência. Só para você ter ideia, antes de termos o papel, não me recordo agora, século XIV mais ou menos, antes de termos o papel para escrever a Bíblia, para receber a Bíblia em papel, mais ou menos 200 carneiros eram sacrificados para montar papiros, para chegar num papel. Se você for olhar, toda a história da humanidade caminha debaixo de sacrifício. Até para que a Bíblia chegue até nós, um sacrifício. Na tradução da Bíblia, o João Ferreira de Almeida, quando ele morreu, foram encontrados nele vários fragmentos e vestígios de papel, porque ele traduzia e aquilo ia entrando pelas narinas dele. Então isso significa que para a palavra de Deus chegar até nós, houve muito sacrifício mesmo. Digo isto porque a leitura da Bíblia não pode ser feita de forma despretensiosa. Não pode ser feita de uma forma terapêutica. Eu não posso usar a Bíblia como um elemento psicológico, como estratégia de liderança. Eu não posso usar a Bíblia como um instrumento para ferir as pessoas. Eu não posso usar a Bíblia para chegar para o filho e justificar as minhas vontades e dar versículo bíblico. Eu não posso usar a Bíblia como uma caixa de ferramentas. Eu tenho um problema, pego um parafuso de um versículo e coloco e aperto. Eu não posso usar a Bíblia para isso. Eu não posso psicologizar o texto de tal forma que eu comece a não olhar o que Deus está dizendo, mas o que o comportamento dos personagens estão dizendo. Eu preciso olhar para a Bíblia como a voz de Deus para a minha vida. Diga comigo assim, a Bíblia, tá feio, diga, a Bíblia é a voz de Deus para a minha vida. Então Deus, ele fala conosco pela palavra dele. E quando Deus diz alguma coisa, acredite, vai acontecer. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim: o soberbo
precede a queda. A soberba precede a queda. Não precisa responder, não. Mas você tem um colega de trabalho soberbo. Vem corte, sai corte, ele está lá, ele dedura todo mundo. Ele é um puxa. Ele é tudo que você pensar. Daqui a pouco, não é querendo mal, não. Daqui a pouco você vê o preço. Porque todo soberbo, ele está a metros. Eu não sei te expressar se é apenas metros ou quilômetros, mas ele já está no corredor, na parte final para a queda. É a Bíblia que diz. Quer ver outra coisa que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, seja pronto para ouvir. Seja mais lento, tardio para falar. E seja mais longânimo, mais tardio ainda para se irar. A Bíblia está certa nisso, irmão? Quer ver outra coisa que a Bíblia diz que eu acho isso extraordinário? A Bíblia diz assim, não ande muito na casa do seu vizinho, para que não haja contenda na sua casa. Misericórdia. Irmão, o vizinho, você nem precisa ir lá, que ele já sabe tudo que se passa na sua casa. No dia que você come ovo, ele diz, o vizinho está quebrado, hein? Que o cheiro de ovo vai para lá. E às vezes você está só fazendo uma variação, matando à vontade, mas porque ele especula. Então, tudo que a Bíblia diz, a Bíblia fala para o nosso bem. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz assim, não empreste dinheiro a juro. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque é ruína para uma pessoa. Então, você já entendeu que tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem. Tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem. Tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem. Então a Bíblia diz uma coisa. Gabe-te o outro e não a ti mesmo. Há pessoas que elas gostam de se gabar. Elas gostam de altos elogios. E elas gostam de fazer como jogador de vôlei. Elas gostam de levantar a bola para alguém fazer um elogio. E naquele momento ela diz que nada, a glória de Deus. São pessoas que garimpam elogios. E aí a Bíblia vai dizer, antes que tu chegues num lugar, a tua fama chegarás. Então quando nós chegamos num lugar, já chega um bojo de informações. As pessoas já têm noção de quem nós somos. Então a minha fama chega primeiro do que eu. Então, se você for uma pessoa indelicada, grosseira, se você for uma pessoa que não valoriza o outro, se você for uma pessoa tirana, quando você chega no lugar, ninguém fala nada, mas as pessoas dizem, chegou. Quando você é uma pessoa misericordiosa, quando você é uma pessoa dócil, uma pessoa amável, quando você chega no lugar, é como flor. As pessoas fazem assim, ó. Porque quando você chega, chegou alguém que exala amor. Então, sempre que você chega no lugar, a sua fama já chegou. Agora, deixa eu tentar construir um pensamento com vocês aqui. Quando a fama é boa, quando você tem boas características, boas coisas, quando você chega no lugar, quase ninguém comenta. Você chega no lugar, só quando você vai conversar com alguém, que alguém lembra e diz assim, isso aqui, pensa numa pessoa maravilhosa. Pensa numa pessoa maravilhosa. Isso aqui é uma bênção, isso aqui é um homem de Deus, isso aqui é uma mulher maravilhosa, uma mulher maravilha do século 24, não é nem 21. Agora sim, quando uma pessoa tem um péssimo testemunho, quando é uma pessoa intragável, insuportável, a festa está muito boa. Você está lá na festa de 15 anos. Chegou o metido, chegou o que se acha, ninguém precisa falar nada, já faz assim, ó. Porque o intragável, a fama dele é que bate a porta. O mal educado é a fama dele que gira a fechadura. O insensível, o trapaceiro, o adúltero, o mentiroso, o enrolado, quem abre a fechadura é a fama dele. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso, hein? Porque a semana passada nós falamos de um profeta. E que esse profeta gerou um outro profeta. O profeta que nós falamos a semana passada foi o profeta Elias. O profeta Elias era um sujeito que não tinha
não tem muitas coisas para falar do profeta Elias, porque ele surge. O profeta Eliseu já é um profeta diferente. Ele é um profeta forjado, formado. O profeta Eliseu é aquele profeta que já tinha posses. Era aquele profeta que na hora de arar a terra, ele não arava com 2 bois, era com 6 bois. Então era um profeta que tinha mais condição financeira. O profeta Eliseu era aquele profeta que tem bom relacionamento. Era aquele homem que tinha uma participação na elite da sociedade. Então ele chega para uma mulher e diz assim: você quer que eu fale alguma coisa a seu respeito ao rei? Rapaz, é mole. É qualquer pessoa que pode chegar para um rei e falar assim. Então o profeta é aquele sujeito que diz assim: você quer que eu está precisando de alguma coisa? Estão me extorquindo. Os soldados estão vindo aqui cobrando de você mais do que você possa pagar. Você quer que eu fale com o general do exército? Esse é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele homem que reinou 60 anos na profissão profética. Imagine aí, irmão, que ministério longínquo. Mas esse mesmo profeta é aquele que era um pouco imaturo. Essa é a minha percepção. Se você for olhar aí o capítulo 2, observe aí, quando você chega no verso 19. Eu não vou ler tudo, porque o tempo não dá. Mas observe muito bem o que diz o verso 19 do capítulo 2. Esse profeta, ele chega numa cidade, em Jericó, e ele recebe a notícia que as águas daquele lugar são águas amargas. Esse homem chega num lugar onde há amargura. E o que esse homem faz? Ele tem uma estratégia de Deus. Ele pede para colocar sal no início das fontes. Ele pede para colocar sal lá no manancial. E aí jogam sal e a Bíblia diz que a água fica normal e doce. Você chega aí no versículo 23 ao versículo 25. Esse mesmo profeta, que tinha sido uma bênção para curar a água, consequentemente curar pessoas, esse profeta está passando, aí um grupo de adolescentes e de meninos começam a xingá-lo. Esse profeta está passando, e aí os meninos começam a gritar: careca! Careca! Você sabe que o sujeito, quando é careca, quando alguém o chama de careca, está até fazendo um elogio. Mas a pessoa, quando está com entrada para careca, quando chama a gente de careca, a gente fica nervoso. Então, o que me leva a crer que a gente tem até a franjinha para jogar para frente, mas quando ele está ficando careca, o que acontece? A gente não gosta. Aí esse profeta está passando, os meninos começam a chamar de careca. Ele fica tão nervoso, que ele faz uma oração. E quando ele termina essa oração, vem um monte de ursas. Mata 42 meninos. Pensa aí, irmão. Acompanhe comigo depois. Ele chega no reinado de Jorão. Quando ele chega no reinado de Jorão, o que acontece? Você tem Josafá, que está reinando no outro reino. Então, quem se apresenta a ele, se você for para o capítulo 3, no versículo 13, quando ele chega no capítulo 12, disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, eles vão se aconselhar com esse profeta. Mas quando eles vão para esse, vamos dizer assim, para esse encontro, o rei que vai falar com ele é o filho de Acabe, o Jorão. Então ele fica tão angustiado com isso que ele diz assim: eu não quero falar com você. Eu só vou atender vocês por causa de Josafá. Então esse moço, ele tem umas coisas assim que são esquisitas. Mas aí, irmãos, ele vai sendo moldado por Deus. E a Bíblia diz que ele chega numa casa que tinha uma mulher, uma viúva. Desculpa, ele está num cenário. E essa mulher perdeu seu marido. E ela vai até o profeta. E ele pergunta para ela: não tem nada em sua casa, não? Ele diz assim, ela diz: não tem nada não, a não ser uma botija de azeite. Ele diz: vai para sua casa. Olha como ele muda. Ele começa a ter uma outra noção de vida. Vai para sua casa, fecha a porta, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, mas não peça poucas, peça muitas. E aí ela começa a pegar aquela botija pequenininha.
e vai enchendo todas as vasilhas, com metretas e mais metretas, vai enchendo, 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 e quando acabou de encher todas aquelas vasilhas, porque não tinham mais vasilhas, ela volta até o homem de Deus, que é Eliseu, e diz: o que é que eu faço? Ela diz assim, ó, ele diz: vende tudo, paga as suas dívidas e viva do resto. Significa que foi um grande milagre, extenso milagre. Agora nós estamos numa situação diferente. Observe bem, quando nós começamos o texto aí, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. O que acontece, meus irmãos? Eliseu, ele está na terra natal dele, Abel Meolá. Ele viaja, porque a viagem dele é para o Monte Carmelo. Dizem que no Monte Carmelo talvez tivesse um seminário, mas é no Monte Carmelo que o profeta que instruiu ele tinha muitos relacionamentos, fazia milagres. Então ele sai dessa viagem, pensa comigo, pensa aí, e ele vai. Ele caminha 35 quilômetros até Sunem. Quando ele chega em Sunem, ele recebia daquela família alimento, porque ele precisava andar de novo. Então aquele moço não tinha onde descansar, não tinha onde pousar, não tinha onde ficar, ele ficava ao relento. Então aquela mulher, por misericórdia, servia-lhes algum alimento. Então ele caminhava mais 40 quilômetros até o Monte Carmelo. Certo dia, quando esse moço ia passando, aquela mulher chegou para o seu marido e disse: bem, não sei como é que ela chamava o marido, eu tenho percebido que esse moço que passa, ele é um santo homem de Deus. Perceba aqui um detalhe, que não é uma pessoa que simplesmente passa. Não é aquela pessoa que chega no lugar e diz assim: porque eu sou isso, eu faço aquilo. Não. É aquela pessoa que vem, que volta. É aquela pessoa que consolida o seu jeito de ser. É aquela pessoa que consolida o seu testemunho. É aquela pessoa que passava sempre. E a Bíblia diz que ela diz: eu tenho observado. Sabe o que isso significa, meus irmãos? A responsabilidade de cada um de nós aqui é muitíssimo. Porque quando você sai do seu condomínio, quando você sai da sua rua, quando você sai da sua casa, os seus vizinhos estão lhe observando. Quando você sai do seu trabalho para trabalhar, que você troca o plantão, ou que você deixa uma pessoa e você sai, geralmente a pessoa lhe acompanha. Então aquele moço era acompanhado. Veja que esse homem é um santo homem de Deus. Agora tem um detalhe. Ela era uma mulher rica. O texto diz que ela era uma mulher rica. O outro detalhe é que ela era uma mulher amargurada no sentido social, mas livre no sentido emocional. Por que ela era amargurada no sentido social? Porque na cultura dela, não ter filho, ela é uma pessoa amargurada. Mas eu acredito que ela não recebia, que ela não vivia por conta dessa amargura, porque a minha tese é essa. Porque ela é livre. Porque ela tinha essa amargura social, porque as pessoas olhavam para ela como amargurada, mas a vida dela era tão livre, mas tão livre, que ela não vivia a amargura. Tanto que quando o homem passa, ela não está reclamando da vida, amargurada da vida. Eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele no primeiro andar? Um quarto de pedreiro significa que não seria algo feito por um escravo. Seria algo por uma elite da construção. Então teria que ser algo diferente. Ela diz assim: nós vamos investir um grande recurso nisso. Porque naquela época nem todo mundo poderia ter uma escrivaninha. Naquela época nem todo mundo poderia ter uma cadeira. Naquela época nem todo mundo poderia ter um candelabro. Mas ela diz assim: eu vou investir pesado. Eu vou dar o meu melhor. Para quando esse homem passar nesse lugar, ele ter um lugar para pousar. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu aprendo que a arte da hospitalidade está morrendo no meio da igreja. Às vezes vem um intercâmbio na igreja e um pastor precisa orar, botar o joelho no chão e clamar para que os irmãos recebam as pessoas do intercâmbio. Porque perdemos a arte de receber bem as pessoas. Querido, bota para mim aí Hebreus capítulo 13, verso 2. Hebreus 13, 2. Para ficar mais rápido, os irmãos, é melhor na tela. Hebreus 13, 2. Olha o que diz esse texto. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber,
acolheram anjos. Olha o poder da hospitalidade. Vamos botar aí 1 de Pedro 4,9. Eu dou essa ênfase na palavra, porque é importante. Olha 1 de Pedro 4,9. Sede mutuamente hospitaleiros. Porque nessa igreja sou eu que recebo. Minhas irmãs, olhem para mim. Os homens, não precisam olhar não, mas as irmãs olhem para mim. Olharam? As mulheres estão olhando para mim? Quando você hospeda alguém, você não está só abençoando, não. Você está sendo abençoada. Deus abençoa de forma poderosa quem. E eu vou provar nessa mensagem no final. Como por causa do coração dessa mulher, Deus fez um grande milagre na vida dela. Diga amém. Vou lhe provar nessa mensagem. Vamos lá. Feito esse contexto, observe que essa mulher constrói, ele vem, pousa naquele lugar, e quando ele está deitado naquele lugar, ele começa a conversar com Gease. Quem é Gease? Gease é, em tese, para ele, o que ele era para Elias, em proporções gigantes, teológicas impossíveis. Mas ele chega no quarto à noite, o quarto era para ele, mas observe, ele já está abençoando o seminarista. Então ele sentado ou deitado naquele lugar, ele olha para o seu amigo e diz assim, rapaz, eu não estou nem acreditando. Que mulher é esta? Que família é esta? Se fosse eu diria isso, eu estou com vergonha. Eu nunca fui tratado dessa forma. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Nós fomos pregar agora em Santo Antônio de Jesus. Tem um hotel lá, Guerra? É Calanto? Não, esqueci o nome. Como? Esse aí mesmo, não ouvi não, mas é esse hotel aí mesmo. Aí, esse hotel aí, eles nos receberam lá. Eu e Tina, eu fui orador oficial, tinha mais 4 oradores, tinha o grupo de palhaços, a igreja do pastor Eli Lourenço. Quando chegou no final do retiro, conversando com o casal proprietário, eu nem sabia que eles eram os proprietários, não lembrava na verdade. Aí alguém me chamou e falou, pastor, todo pregador que vem para a igreja, na época do retiro, aniversário da igreja ou qualquer outra época, eles não cobram para a igreja. Irmão, lá no hotel, Tina viu, todo lugar que você chega tem um versículo bíblico. Todo lugar que você chega é o evangelismo. É o único hotel que eu fui no Brasil que comi jaca, dura, fantástico. Mas esse mesmo casal, servindo a Deus, esse casal passou por um momento difícil na vida. Lá em Ilhéus, na Igreja Batista de Lindinópolis, tem um rapaz que é o vice-moderador. Ele construiu em cima da casa dele um apartamento com ar-condicionado, porque ele tem condição. E ele fez um lugar maravilhoso. Da primeira vez que eu fui pregar lá, falei, caramba, eu nunca dormi num quarto desse. Eu era um seminarista, fantástico. Lá em Itabuna, tem um ex-juiz, aposentou agora, chamado Luiz Bezerra. Ele comprou uma cobertura. E ele mora embaixo. A cobertura em cima é só para receber profetas, mulheres, homens de Deus. Eu conheço uma moça, lá em Salvador, e um moço. O nome dele é Patrício e o nome dela é Geni. Eles moram numa casa muito simples, mas é muito simples. E eles têm, assim, pouca condição financeira. Mas eles recebem as pessoas na casa deles, naquele quartinho, com aquele colchão que o meio estava um pouquinho gasto. E um dia ele falou para mim, pastor, eu estou separando de toda a grade, ele faz grade, toda a grade que eu faço, eu estou separando uma quantidade. Sabe por quê, pastor? Eu falei, por quê, irmão Patrício? Porque eu quero comprar um colchão Ortibon. Eu falei, o que é um colchão Ortibon? Ele disse, é aquele que é forte e bom. Eu falei, entendi. Então ele juntou dinheiro para comprar um colchão Ortibon. E está lá na casa dele um colchão Ortibon para receber as pessoas. Quem recebe, quem é hospitaleiro, é abençoado. Amém, meus irmãos? Então ele conversando com esse moço, ele diz assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa para pagar essa mulher. Vá lá conversar com ela. Veja se ela está precisando de alguma coisa. E aí quando ele vai saindo, ele vai conversar com ela. E ela vai chegando, ele manda chamá-la. E ele vai dizendo, você precisa de alguma coisa? Pergunta para ela, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com seu filho? E aí vai desenrolando, irmãos, todo um diálogo. Naquele momento ela já estava com o filho morto. Então essa mulher de
canto a canto, era uma mulher resignada, resolvida. Uma mulher que sabia depender de Deus. Uma mulher que estruturava a sua vida e a sua fé olhando para o alto. Até aí está dando para entender, meus irmãos? Tá mesmo ou ficou muito chato? Deu para entender? Então vamos lá, algumas lições que eu tirei desse texto. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher, ela é participante de tudo que está no coração dela. Ela participa do seu esposo. Claro que as mulheres aqui não vão me olhar com maus olhos, mas minha irmã, veja que mulher extraordinária. Ela tem dinheiro, porque a Bíblia não diz que a riqueza é do marido, que tem marido quebrado.com.br e casou com a mulher que ganha bem, graças a Deus por isso. Mas ele é um sujeito resolvido, que a gente não vê crise aqui. Então essa mulher tem dinheiro, mas ela é submissa. Ô, gente, se tiver algum caso aqui, desculpa o pastor, porque eu não pensei em ninguém diante de Deus, viu? É porque eu corri o olho agora aí posso magoar alguém, eu não pensei em ninguém. Estou falando do sujeito da Bíblia, tá bom? Mas assim, se você quiser, eu posso orar para Deus tirar a finança da sua esposa e você ficar mais do que ela com o que você ganha hoje. Você não quer isso, né? Então assim, quando ele chega para aquele lugar, ele encontra uma mulher resolvida, que partilha. E ela diz para ele, bem, eu estou pensando. Tem mulher que ela é tão submissa, tão não partilhadora, que ela faz tudo depois que ela vai comunicar. Então, qual é o primeiro conselho que eu dou para minhas irmãs aqui? Vai fazer alguma coisa, mesmo que você ganhe mais do que o seu esposo, partilhe com ele. Partilhe com ele. Diga, bem, eu estou pensando, o que é que você acha? Porque uma mulher inteligente bota o marido no bolso. Então, o que é que está dizendo a Bíblia? A Bíblia está nos mostrando que essa mulher, ela partilhava. Mas observe bem, e o marido? O marido dessa mulher não é um culto para casar, mas e o marido dessa mulher? Se esse homem fosse um homem ciumento, se esse homem fosse um homem despeitado, se esse homem fosse um homem não espiritualizado, o que é que ele ia dizer? Vamos pensar o que é que esse homem poderia dizer de uma mulher rica, de uma mulher que não tem consequências para onde for levar filho, uma mulher bonita, tranquila, nunca amamentou, na maior tranquilidade da vida. Se não fosse um homem resolvido, o que é que ele ia dizer? O que é que ele ia dizer? Ele poderia dizer assim, você está com um caso com esse profeta? Por que você quer dar escrivaninha para ele que ninguém tem aqui? Por que você quer dar candeeiro para ele que ninguém tem? Por que você quer fazer lá em cima? Mas ele é um homem tão resolvido que ele escutou a voz de Deus, que ali estava a ação de Deus para abençoar um profeta. Amém, meus irmãos? Mas, meus irmãos, a segunda coisa que me chama a atenção, a mulher tem iniciativa, e essa iniciativa dela é partilhadora, ela tem um quarto personalizado, eles conversam, eles oram provavelmente, e aí eles terminam tomando atitude. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é quando esse homem chega e diz assim, está tudo bem com você? E ela diz, eu estou bem, eu estou com o meu povo. Eu estou com o meu povo. Sabe o que isso me chama a atenção, meus irmãos? Que é bom ter comunhão. É bom estar com os irmãos. É bom ter pessoas que falam aquilo que agrega a nossa vida. É bom estar com pessoas que comungam de uma mesma fé. Para nos fortalecer e poder conviver com pessoas que não comungam da mesma fé. Então ela diz, como é que eu posso estar ruim se eu estou com o meu povo? E a casa da gente precisa ter essa consciência. A casa não pode ser a casa do povo do outro. Tem que ser a casa do seu povo. Não pode ser a casa do outro. Essa semana, conversando com uma irmã aqui da igreja, eu disse, minha irmã, não vá para o pequeno grupo do seu filho e da sua nora. Ela, claro, pastor, com certeza. Aí eu falei, sabe por que eu estou te dizendo isso? Deixe eles viver o momento deles. Eu sei, pastor, parabéns. Agora, se essa irmã fosse uma irmã inflamável, se essa irmã fosse aquela sogra super bonda, mãe super bonda, ela queria estar onde? No pequeno grupo do filho, no pequeno grupo da nora, e mandando. Mas ela entendeu e compreendeu. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, além da importância da comunhão, me chama a atenção a prudência. Veja o que diz o versículo 15. O verso 15 diz assim, preste bem atenção. Disse Eliseu,
chama. Você pode ler comigo a segunda parte? Chamando-a. Veja que coisa interessante. Ela não ficou dentro, ela ficou à porta. Por que ela ficou à porta? Porque ela era uma mulher prudente. Vai que o profeta está de roupas íntimas. Vai que lá dentro tem alguma coisa que nesse momento, sem perceber, eu tenha que ver. Isso me leva a crer que o homem de Deus e a mulher de Deus precisam de prudência. Não pode dar carona sem a esposa. Não pode ficar com bate-papo com mulher dos outros. Nem com mulher que não é de ninguém por enquanto. Por isso, minha irmã, se qualquer homem casado da igreja começar a mandar muita mensagem para você, ou perguntando alguma coisa para você no privado, fale comigo. Me dê esse toque. Você, adolescente, se algum homem casado ou um jovem da igreja lhe der um abraço diferente, fale comigo. Você, minha irmã, que está chegando na igreja, você não é essas Coca-Cola toda, mas você é simpática. Se algum homem for muito gentil com você, gentil demais, e começar pelo WhatsApp lhe fornecendo carona, fale comigo. Você, minha irmã, que é mais bonitinha, melhor acabadinha, seja quem for, ou tu que é feinha, se alguém chegar para você, fale comigo. Você, meu irmão, se uma irmã começar a mandar mensagem para você, se desabafando muito, oi, fale comigo, porque essa mulher me mostra prudência, irmãos, essa prudência é vigilância. Meu irmão, o homem de Deus precisa ser prudente. Por que nós precisamos ser prudentes? Por que o homem casado precisa ser prudente? Porque as armadilhas já estão prontas. Tu ainda vai criar mais armadilhas? Outra coisa que me chama a atenção, meus irmãos, muito, verso 16. Olha o que diz o verso 16. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Você vai ser mãe de um filho. E aí ela olha para o profeta e diz assim, ô homem de Deus, não me iluda, não mintas para mim. Veja o que diz o verso 28. Verso 28 diz assim, disse ela, pedi eu a meu Senhor alguma coisa? Eu não te disse, não me enganes. Agora ela está se referindo ao quê? Ela recebeu filho, o filho estava num momento maravilhoso, partilhando com o pai dos momentos do dia. Então, quando ele está com o pai no campo, o menino sente uma dor de cabeça, e uma dor de cabeça com pontadas. Tem um neurologista aqui me ouvindo, deve ser um negócio muito forte, essa pontada, alguma coisa aconteceu. Mas observe bem, esse menino tem uma dor de cabeça com pontadas. Será que rompeu algum vaso? Será que aconteceu alguma coisa fora de série? Esse menino tem dores com fortes pontadas. Ai, minha cabeça. E aí o pai olha e diz assim, deve ser uma dor de cabeça. A mãe dá um Dorflex em casa. Manda o menino, e a Bíblia diz que essa mulher ficou com o menino no colo até meio-dia. Imagine a força que essa mãe não fez. E essa mãe com esse menino no colo, e diz a Bíblia que o menino morreu. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, o verso 21. Olha o que diz o verso 21. Diz assim, o menino morreu. Está vendo? O menino morreu. O verso 20, o menino morreu. 21. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Se você for lá em 1 Reis, capítulo 17, você vai ver o mesmo milagre em proporções diferentes na vida de Elias. Elias faz a mesma coisa e fecha a porta. Se você for para Lucas capítulo 8, lá pelo verso 55, alguma coisa assim, você vai ver Jesus fechando a porta para que o milagre aconteça. O que me leva a crer? O que meu pensamento brota? É que alguns milagres na minha vida e alguns milagres na sua vida só irão acontecer se fecharmos algumas portas. Se não fechar algumas portas, determinados milagres não acontecerão. Se não fechar as portas, determinados milagres não acontecerão. Amém, meus irmãos? Verso 25. Verso 25, veja o que diz o verso 25. Partiu ela,
pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Observe bem esse detalhe. Ela está na sua casa em Sunem, porque ela não é a sulamita, ela é a sunamita, ela é de Sunã. Então observe que essa moça que é de Sunã, ela sai de Sunã 40 quilômetros para o Carmelo. Então ela viaja. Então quando ela viaja para esse Monte Carmelo, o profeta vendo-a de longe, ele diz a seu moço, bota o 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Você sabe o que ela estava vivendo aí? Ela estava com o filho morto. Mas observe que ela pega o filho e ela bota na cama do profeta. E eu queria lembrar para você que quem fez aquele quarto e quem comprou aquela cama foi aquela mulher. Foi ou não foi? Então, a cama que ela fez, o quarto que ela fez, foi o quarto que Deus usou para ressuscitar o filho dela. A cama que ela deu ao profeta foi a cama que o filho morto deitou, foi a cama que o filho morto ressuscitou. O quarto que ela criou para o profeta foi o quarto que o filho ficou guardado para que o milagre acontecesse. Amém, meus irmãos? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem? Oh, meus irmãos, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? Repare bem, irmão. Olha que pergunta profunda. Está tudo bem com você? Tudo? Gente, está tudo bem com você? Que pergunta profunda. Ela olha e diz assim: está tudo bem. E aí ela faz a segunda pergunta, ele faz a segunda pergunta: está tudo bem com teu marido? Se fosse com você, está tudo bem com tua esposa? Está tudo bem com teu marido? O marido está no campo, irmãos. Ele está trabalhando, ele nem sabe que o filho morreu. Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem? Está tudo bem entre você e o teu marido? Está tudo bem? Está tudo bem entre você e o seu marido, entre você e Deus? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem entre você e a tua casa? A tua casa é você e seu marido. Porque filho um dia sai. Mas está tudo bem entre você e teu filho? Essa é a pergunta que me mata. Porque se fosse eu gritava bem assim: não, meu filho está morto. Não, meu filho está morto. Mas ela disse: está tudo bem. Sabe por que ela disse está tudo bem? Porque o filho dela estava depositado no lugar que o coração dela preparou. Quem preparou aquele quarto foi o coração dela. Quem preparou aquela cama foi o coração dela. O filho dela estava deitado no coração dela. E quando aquele filho estava deitado naquele lugar, ela disse: está tudo bem, porque ele está no lugar do coração. E ele diz assim: está tudo bem mesmo. E ele diz: pega o meu bordão, pega o meu cajado. Imagina o seminarista pegando um cajado de um profeta. O seminarista saiu correndo na frente. Uhul! Ele sai correndo com o cajado na mão. E a mulher diz assim: desculpa. Nada contra o seminarista, mas Deus usou você para me dar o filho. O quarto não foi feito para o seminarista, foi feito para você. Vai você lá. Eu só saio daqui se você for. E o seminarista já estava correndo, passou à frente. E o seminarista disse: eu não vou perder essa oportunidade de mostrar para Israel que eu também tenho poder. E você sabe que quem conhece um pouquinho a história, Geazi, ele era um pouquinho precipitado. Ele tinha alguns parafusos a menos, depois você vai ver. Mas a Bíblia diz, irmão, quando ele chega lá, que ele bota o bordão, não acontece nada. Ele volta. Aí a Bíblia diz, bota o verso 28. Desculpa.
29. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém no caminho, não fale com essa pessoa, não saúde, não perca tempo. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e foi com ela. Geazi passou correndo adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Ele fechou a porta entre ambos e orou ao Senhor. E eu imagino a oração desse profeta deve ter sido uma oração: Senhor, me ajuda aí. Senhor, quebra o laço da morte. Senhor, tem misericórdia. E aquela mulher era uma mulher de fé, porque ela conhecia que Eliseu também já tinha ressuscitado um filho daquela viúva. Então, se Elias, ressuscitou o filho daquela viúva, Eliseu pode ressuscitar o meu filho. Ela tinha fé, porque ela conhecia a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, então se levantou, subiu, colocou boca na boca, verso 34, boca na boca dele, olhos nos olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele a carne, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto de lá para cá. Para encerrar, irmão, como é que ele fazia? Ele colocou a boca na boca do menino, há quem diga que foi uma tentativa de respiração. Ele colocou as mãos nas mãos do menino, há quem diga que foi uma tentativa de buscar a pulsação. E ele colocou uma espécie de coração com o coração, que era o abraço dele com o abraço do menino. Ele colocou boca na boca. Ele colocou olhos nos olhos, porque quando o menino abrisse os olhos, o primeiro olho que ele ia ver era o olho de Deus, o olho do profeta. Ele não deu resultado, ficou quentinho, ele sai e começa a andar de um lado para o outro. É a intercessão dele, ele anda de um lado para o outro, anda de um lado para o outro. Ele volta lá e coloca a boca na boca, mão na mão, olho no olho, coração no coração. E diz a Bíblia que o menino começou a espirrar. E o menino espirrou 7 vezes. Você acha que esse menino espirrou 7 vezes por quê? Naamã tinha uma doença, e o profeta disse para Naamã: Naamã, mergulhe 7 vezes para você ficar curado. Naamã mergulhou a primeira vez, e Naamã disse: eu não vou tomar banho nesse rio não, eu não vou mergulhar mais não, porque lá em Fafá e Arbana tem rios melhores, lá em Damasco tem rio melhor do que aqui, eu não vou mergulhar. E aí chega um soldado e diz: ô meu general, se tivesse te pedido coisas demasiadamente difíceis, você não faria? Ele mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, na 7ª vez, diz a Bíblia que Naamã ficou com a pele parecendo de uma criança. E o menino espirrou 7 vezes, por quê? Porque se a doença estivesse bem no fundo dele, se tivesse impurezas até na alma dele, 7 vezes é impossível ficar alguma impureza. Então o que a Bíblia diz é que o 7 é o número da perfeição. Tente, faça, refaça, clame, reclame, ore, reore, leia, releia, renuncie. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, mas não desista. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, santidade, 7 vezes, Deus vai agir na sua vida. Amém, meus irmãos? Agora, para encerrar, vamos ficar em pé. Capítulo 8. Eu passei demasiadamente do meu tempo. Capítulo 8. Olhe para mim, eu estou encerrando. O menino ressuscitou. Está tudo bem, graças a Deus. Ela pegou o menino e saiu, tocou a vida dela. Capítulo 8. Meses depois. Capítulo 8, meses depois. O profeta recebeu de Deus uma palavra. Ia acontecer 7 anos de fome naquela terra. Então o profeta chama a mulher e diz assim: quero lhe recomendar que você saia dessa terra. Vá para outro lugar. Vocês podem ir dando as mãos aí, que a gente está encerrando mesmo. Quero te recomendar que você saia dessa terra e vá para outro lugar. Porque 7 anos de fome. O que é que a Bíblia diz, meus irmãos? A Bíblia diz que essa mulher pegou seu filho com seu esposo. Era uma mulher rica. Mas ela deixou tudo que tinha, deixou sua terra, deixou tudo e viajou. Ela foi para a Filistia. E essa mulher passou um tempo lá. Só que pela lei, abandono de terra, ela perdeu o direito. Nem no ano do jubileu, no caso dela, que era abandono, ela teria direito. Então ela abandonou tudo. Quando ela voltou, a fome tinha passado. Só que o império tinha tomado todas as terras dela. Ela não tinha nada. E aí acontece o capítulo 8. Bota para mim o capítulo 8.
É essa perspectiva que eu quero que você leia o capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. São poucos versículos, é de 1 ao 6. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde você puder, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Você acha que Deus alertou essa mulher? Por quê? Por que Deus não alertou outras pessoas nesse momento? Você lembra que ela foi hospitaleira? Você lembra que ela abençoou pessoas? Você lembra que ela foi fantástica na mão de Deus? Olha o que é que Deus faz com quem é abençoador. Olha o que Deus faz com quem abre seu coração. Aí levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Agora ela não é mais mulher rica, agora ela é uma mulher pobre. Porque ela fugiu da fome, mas perdeu tudo que tinha. E ela começou a clamar pelo rei: me devolve! O rei, ó, juridicamente você não tem mais direito. Ora, o rei falava a Geazi, moço de Deus, lembra de Geazi? E dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Lembra que eu comecei o culto falando da fama? Eu usei outra expressão que eu não me recordo agora, sobre o seu... Quando você chega no lugar, as pessoas já sabem quem é você, a sua fama. Então agora, a fama de Eliseu não está conversando com o rei, mas a fama de Eliseu está ali, o testemunho de Eliseu está ali, a vida de Eliseu está ali. Me conte, o rei está sedento, me conta aí. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava a filha de um menino morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. É essa mulher que eu te contei que fez um partinho e o filho morreu. É essa mulher que deu a cama, é essa mulher que deu a mesinha, para o profeta não ficar chutando no chão. Deu a bênção completa. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo, testemunho. Então o rei lhe deu um ofício, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto antes era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Restituição retroativa. Você não vai receber só de agora em diante, não. Tudo que foi tirado de você desde antes. Restituição retroativa. Tudo. Podemos orar, meus irmãos? Eita, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. E não pense nesse Deus só com dinheiro, que é muita pobreza. Pense muito mais do que isso. Pense em coisas mais profundas do que isso. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, nenhum convite. Confesso a você que o meu coração, a minha vontade era terminar o culto logo, porque eu quero terminar o culto. Mas o Espírito Santo diz: você não é dono do culto, você não é dono do tempo, meu filho. Não se apresse em sair da minha presença, meu filho. E eu quero te dizer que você pode sair daqui costurando algumas mazelas na sua alma. Você pode sair daqui com seu coração diferente. Você pode reestruturar, ressignificar, reorientar o seu coração e os seus valores. Porque a sua fama chega antes de você. E quem tem um coração liberal arma uma manjedoura para os seus próprios milagres. Quem é abençoado está criando estratégias, não por barganha, mas pelo Deus galardoador, está criando estratégias para ser muito mais abençoado ainda. Que a graça de Deus cerque a sua vida, em nome de Jesus. Amém.